A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Descomplicar a Infância e hoje vamos falar sobre uma coisa que parece simples, mas que pode ter um impacto gigante em algumas crianças, e são as férias da Páscoa. Acho que é a temática que temos que falar hoje em especial, que a maior parte deles vão entrar de férias da Páscoa. Pensarmos bem, normalmente quando analisamos as férias nós pensamos, bem, são só 2 semanas, não é como ao verão, não tem assim um impacto tão grande, mas a verdade é que o cérebro da criança não funciona em semanas, não é? É uma questão de organização e desorganização, e portanto vamos analisar o que é que pode acontecer e se será melhor ou pior do que as férias de verão para os pais e para as crianças em primeiro lugar. Então, durante o período da escola, se nós pensarmos, mesmo que existam dificuldades, mesmo com crianças com dificuldades, há uma rotina já pré-estabelecida, há a repetição diária de coisas, há a previsibilidade, um ambiente que organiza, porque a escola é um ambiente mais organizador, e isto na realidade é fundamental para o cérebro, porque acaba por antecipar, preparar o corpo, ajuda para as crianças poderem dar uma boa resposta e ajuda também a melhorar a eficácia com que elas fazem as coisas, não é? Se fazemos as coisas de forma mais rotineira, acabamos por fazê-lo melhor, sendo mais previsível. Então, não é só reagir, mas o corpo organiza-se de forma cada vez mais eficiente ao longo do tempo, e isto chama-se a resposta adaptativa, não é? Então, vamos imaginar o que é que acontece nas férias da Páscoa, estas 2 semanas, para alguns até menos, mas as férias da Páscoa não são uma pausa longa, são uma interrupçãozinha, não é? No meio do processo, e isto faz com que tenhamos que olhar para isto de forma um bocadinho diferente, porque a verdade é que não há tempo suficiente para o cérebro se readaptar à nova rotina. Não temos tempo para criar novas referências, para consolidar novas aprendizagens, mas no fundo há tempo suficiente para fazer com que as crianças muitas vezes percam os padrões, percam estas rotinas, fiquem mais desorganizadas e aumenta imenso a imprevisibilidade. Nós poucas vezes consideramos isto. Para muitos adultos isto é facilitador, mas para a maior parte das crianças a imprevisibilidade não é assim tão fácil de lidar. Portanto, 2 semanas podem não chegar para o cérebro se reorganizar, mas são o suficiente para ele perder aqui as referências importantes e a sua forma de se reorganizar. Então, aqui entra uma coisa que quase ninguém explica aos pais, que é o cérebro da criança está constantemente a ajustar-se ao ambiente. Então, na escola, por exemplo, a cadeira está sempre posta no mesmo sítio, a criança aprende isso, aprende quanto esforço precisa de fazer, alguns movimentos já se tornam automáticos porque são praticados diariamente, o comportamento fica bastante mais regulado, e pronto, isto também é, se nós analisarmos, isto também é integração sensorial em ação. Mas o que é que acontece aqui nas férias? Muitas vezes o que acontece é que num dia acordamos numa hora, no outro dia acordamos noutra. Hoje ele vai para a casa dos avós, amanhã vamos sair e vamos para um restaurante cheio. No dia seguinte pode ser que vamos ter uma viagem. E até, pronto, quando já não os aguentamos mais em casa, pensamos, se calhar o melhor é pô-lo num ATL para ele se distrair e se ocupar.
mas a realidade é que o cérebro perdeu aqui a consistência, perdeu a rotina que o organizava. E aqui é que está o problema das férias mais curtas, é que lá está, não é só uma mudança, é a rapidez da mudança sem dar este tempo de adaptação. Pronto, nós na teoria de integração sensorial sabemos que o cérebro precisa de tempo para integrar a informação sensorial, precisa de experiências organizadas, de repetição, para produzir estas respostas cada vez mais eficazes, cada vez mais eficientes. Mas nas férias da Páscoa, por exemplo, apesar de poder haver muita novidade, o que também pode ser benéfico, atenção, muita variabilidade, há pouco tempo para a repetição e há pouco tempo para a adaptação. E com isto, quero salvaguardar que novas experiências não são sinónimo de isto é mau, ou pô-los em novas experiências durante as férias é uma má escolha. Não é isto que eu estou a dizer. Estou apenas a dizer-vos que é natural que haja alguma agitação e algum incómodo nas crianças por causa desta quebra. Mas que é natural e a mudança também é boa, ok? Principalmente quando falamos de crianças que têm dificuldades de praxis, é uma das principais formas de trabalharmos isso, é com a novidade, mas dando-lhes sempre previsibilidade e alguma segurança, portanto nem 8 nem 80. Pronto, o que é que acontece nestas férias da Páscoa? Com esta novidade, com esta variação sempre constante e muito pouco tempo de adaptação às novas rotinas, o cérebro acaba por receber imensa informação, mas não conseguir organizá-la muitas vezes. Ou seja, não é aqui a quantidade de experiências que desenvolve o cérebro, mas é a capacidade que as crianças têm de as organizar. Quando a organização não se dá, o que nós acabamos por ver é uma criança mais irritada, mais dependente do adulto, mais desorganizada, com muita dificuldade em brincar, mais dificuldade em regular as emoções. Portanto, muitas vezes nós sentimos que as crianças não se portam bem nas férias, estão impossíveis nas férias, parece que ainda estão mais cansadas nas férias. É um bocadinho por aí, é tentarmos perceber o porquê disto acontecer. E depois, pronto, é muito importante nós termos em consideração que quando o cérebro da criança começa a adaptar-se à rotina das férias, digamos assim, as férias começam a acabar, né? Ainda estamos neste processo de habituação e temos que voltar outra vez à escola e readaptar-nos outra vez. E, portanto, o cérebro fica aqui a meio de uma reorganização. O seu filho acaba por não ter tempo sequer de se adaptar às férias e também não tem tempo de sair das mesmas. Isto, pronto, explica muitas vezes porque é que o regresso à escola, depois da Páscoa, muitas vezes é difícil. Muitas vezes temos as professoras a dizerem ele vem muito pior depois das férias, vem muito mais agitado, tem muito mais dificuldade para estar atento, ou faz mais resistência. E muitas vezes não é que a questão não é desaprender ou ficar mais preguiçoso ou habituar-se ao conforto. Não, é porque realmente o sistema nervoso perdeu aqui as referências e ainda não teve tempo para se reconstruir, digamos assim. Por isso, quando estamos a pensar em férias da Páscoa, como são só 2 semanas, estamos a olhar para o calendário, mas não estamos a pensar aqui na organização e na repetição que é necessária para o cérebro da criança funcionar, que não funciona com datas, não é? Quando isto falha, depois muitas vezes o comportamento vem aqui mais ao de cima. E porquê é que de repente, não é, a criança parece que não sabe o que é que há de fazer? Isto também acontece muito, também é uma das coisas que os pais referem muito, que os confunde bastante. Então há mais tempo livre e a criança parece que brinca ainda pior. Não se entretém sozinho, anda sempre atrás dos pais, anda sempre atrás de mim. Tem 1001 brinquedos, mas não faz nada com eles. Ou acaba sempre no tablet. Isto, pronto, muitas vezes é interpretado como falta de interesse ou como preguiça, mas muitas vezes não o é. Também já me trouxeram isto quase como
será dependência emocional? A verdade é que não. Muitas vezes a dificuldade é mesmo em saber o que fazer com o tempo, com os objetos, e aqui a base é a praxis. Eu espero que já saibam um bocadinho mais sobre ela. Se não souberem, vão ouvir o segundo episódio deste podcast. E pronto, uma criança para brincar precisa não só de brinquedos, mas precisa da tal coisa chamada praxis, ou seja, ter as ideias, saber o que fazer com o corpo, saber como organizar o corpo e como fazer as coisas, também as propriedades dos objetos. E isto, pronto, depende muito desta integração sensorial, os sentidos bem integrados, especialmente o tátil, o proprioceptivo e o vestibular, e da capacidade também que o cérebro acaba por necessitar para criar uma resposta adaptativa. Então, se nós pensarmos que na escola, por exemplo, em tempos de escola, nós temos exemplos demonstrados, há uma estrutura, muitas regras, modelos. A criança, na maior parte do seu dia, não tem que inventar tanto, digamos assim, não tem que ter tantas ideias, não é exposto a tanta novidade. Nas férias isso muda completamente, porque há muita liberdade, há muito mais opções e há muito menos orientação, não é? Os pais acabam por deixá-los mais livres. E o brincar livre não é fácil. É das tarefas, se calhar, mais exigentes para o cérebro, principalmente nas gerações atuais, em que há 1001 coisas para fazer, 1001 respostas rápidas, 1001 estímulos e pronto. Então, se nós pensarmos numa criança que tem estas dificuldades de praxis, ela chega a um ambiente novo, muitas vezes, nas férias, pode ir para casas diferentes, vai a parques onde nunca foi, pode estar de férias com primos, ter 1001 brinquedos diferentes. E o que é que acontece? Muitas vezes não acontece nada, a criança não sabe o que fazer, não consegue decidir por onde começa, ou o que é que faz primeiro, o que é que faz a seguir, como é que eu organizo o meu corpo para fazer isto. E às vezes o problema pode ser falta de ideias, mas às vezes o problema pode ser: eu tenho as ideias, mas eu não sei como transformá-las em ação, eu não sei como fazer isto acontecer. E então podemos ver comportamentos como deambulações, saltar de atividades em atividades, pedir ajuda constante, a tal dependência e colar-se aqui ao adulto. E até, lá está o mais clássico hoje em dia, recorrer ao ecrã, porque o ecrã é extremamente previsível e estruturado e não exige grande coisa. Quanto aqui à dependência dos pais, e eu ando atrás de mim o dia todo, isto é uma das coisas que os pais mais nos trazem na altura das férias. Ele não me larga, não consegue ficar sozinho, está sempre colado a mim. E pronto, isto... Eu vou dar uma perspectiva muito importante, a meu ver. Quando o seu filho anda atrás de si, nós temos tendência a interpretar isto como um pedir atenção. E às vezes não é pedir atenção, às vezes é pedir organização. Porque nós adultos, tendencialmente, somos mais previsíveis, somos os seres reguladores e somos os seres que vamos dar estrutura, somos mais estruturantes para as crianças. Então o adulto funciona como um corregulador, um organizador externo do sistema nervoso. E nós, por exemplo, na teoria da integração sensorial, sabemos que a regulação não é só interna, mas muitas vezes corregulada pelo ambiente e pelas pessoas, e isto tem um impacto gigante na regulação emocional das crianças. E nas férias, o ambiente que já deixou de estar organizado falhou à criança e, portanto, a criança procura aqui quem é que a pode organizar. E essa pessoa são os pais. Portanto, isto muitas vezes não é visto desta forma, mas gostava que tentassem perceber melhor isto. Outro ponto é porque é que os ecrãs resultam tão bem, não é? Outra coisa que os pais sentem muito, ele não consegue brincar sozinho, fica horas no tablet. No tablet ele está bem. Claro, isto não é coincidência. O tablet dá estímulos previsíveis, o tablet tem início, meio e fim
muito claros, não exige qualquer planeamento motor, não exige ideias, não exige ideação, não requer nenhum tipo de organização corporal. Portanto, o ecrã não exige a organização, acaba por substituí-la um bocadinho, né? E a criança fica confortável com isso. Para uma criança com dificuldades de praxis, né? É muito fácil, é muito regulador a curto prazo, claro, e torna-se muito confortável. Por isso, quando nas férias o seu filho parece assim um bocadinho mais dependente, mais perdido, mais dificuldade de brincar, pode ser isto, pode ser esta dificuldade, o ambiente que exige mais do que aquilo que ele consegue produzir sozinho. E uma coisa que é muito importante mesmo de salientar, porque eu às vezes trago uma perspectiva e vocês podem interpretar como devo ir para o polo oposto, porque isto não é bom. E nem sempre é assim, porque, por exemplo, a liberdade que nós damos no brincar, a liberdade que damos às crianças, só é leve se efetivamente o cérebro souber o que fazer com ela. E muitas vezes não sabe, portanto, estrutura, regras, limites são super importantes para que a criança se mantenha organizada. A criança saber até onde é que pode ir, saber exatamente o que vai acontecer, e depois aí sim, dentro desses limites, haver uma liberdade, poder jogar com ela, mas com suporte. Pronto, queria só deixar isto claro, porque às vezes nós temos tendência a achar que liberdade é liberdade total e também isso também não vai ser estruturador para a criança. Ok, então quando os pais começam a ver isto da dependência, assim, as crianças mais irritadas, menos capacidade de saber com que é que vão brincar, não sabem o que fazer, normalmente o instinto dos pais é imediato, ele precisa desocupar. E então começa, ora vais para o hotel, ora vamos inscrever em 1001 atividades, ora vamos aos passeios, planos atrás de planos, para aproveitar as férias, digamos assim. E atenção, isto até faz sentido, eu percebo. Perfeito. Vocês estão a cuidar da vossa criança, vocês estão preocupados com ela e querem apenas ajudar. Mas há um detalhe aqui que também não nos pode falhar. É que fazer coisas não é onde está o problema. O problema é o que é que essas coisas podem exigir do cérebro da criança. Cada atividade nova vai exigir aqui uma adaptação, um novo ambiente, um novo processamento sensorial, digamos assim, mais organização corporal, maior planeamento, ou seja, vai exigir bastante exigência a nível neurológico. Se a criança já está desorganizada por causa destas mudanças de rotina, adicionar um bocadinho mais de exigência ainda, desafio, acaba por muitas vezes não organizar e chegamos à fase já mais da sobrecarga, porque a verdade é que muitas crianças não vão precisar de mais estímulo, mas precisam de mais capacidade para organizar o estímulo que já têm. Não sei se me faço entender. Ou seja, não precisam de mais coisas para se acalmarem ou para gastarem energia, que muitas vezes também nos trazem esta expressão, mas precisam sim de saber o que fazer com elas e como lidar com as coisas que já acontecem naturalmente no seu dia. Então, uma coisa muito típica destas férias é a família. E vamos pensar nisto como adultos. Almoços grandes, casas cheias, muitas vozes, muitas pessoas e muitas coisas imprevisíveis a acontecer. Portanto, é convívio, é tradição, é confortável, estamos todos felizes, vamos rever pessoas que já não vemos há muito tempo, vamos fazer uma pausa e respirar. Muitas vezes isto para as crianças é um pico sensorial absurdo, com ruídos constantes, cheiros muitas vezes intensos, muita proximidade física que muitas vezes não é o ideal, as próprias mudanças do espaço e
e algo que nós nos esquecemos muito, que são as expectativas a nível social. Portanto, para muitas crianças a Páscoa é tudo menos calma, não é? É quase uma super estimulação disfarçada de família. Mas pronto, temos que perceber que podem aparecer mais birras, mais irritabilidade, ou muitas vezes o contrário, acaba por acontecer mais isolamento. Também pode acontecer uma maior necessidade de controle, a criança que quer mandar em tudo, que fica mais controladora e muito ansiosa com as coisas que lhe vão acontecer. Isto não é a criança a saber, ou melhor, a não saber como se comportar, é a criança a não saber como é que se organiza no meio destas coisas todas que estão a acontecer. E depois, uma coisa que acontece com muitas famílias e que elas não entendem é que há mais conflitos, muitas respostas explosivas, mais discussões, porque passam mais tempo juntos, não é? Menor tolerância, muito menos paciência normalmente de ambos os lados. E pronto, isto também não é só porque estão mais tempo juntos, mas porque a criança está mais desorganizada, o sistema nervoso dela acaba por estar aqui um bocadinho mais reativo e há uma menor capacidade de adaptação. E em integração sensorial, nós sabemos que quando o cérebro está sobrecarregado, a resposta deixa de ser adequada, deixa de ser adaptativa e passa a ser uma resposta reativa. Portanto, quando a regulação falha, o comportamento deixa de ser uma escolha e passa a ser uma resposta automática. Então, aquela ilusão de ele precisava disto. Muitas vezes, no meio disto tudo, há uma sensação dos pais de ele precisava tanto destas férias. E pode ser verdade, mas se calhar ele não precisava destas férias da forma que nós imaginávamos, porque maior liberdade não é igual a mais regulação, um maior estímulo não é diretamente igual a um maior desenvolvimento e mais atividades também não são mais organização ou mais ocupação, digamos assim. Nem tudo o que parece descanso para os adultos pode ser descanso no sistema nervoso de uma criança. Então, se não é encher de atividades, se não é aproveitar ao máximo, digamos assim, o que é que as férias precisam de ter? E a resposta é muito simples a isto. Nós precisamos tentar manter o cérebro minimamente organizado. Não perfeito, claro, não o cérebro ideal, porque isso não existe, mas um cérebro suficientemente organizado para não entrar em colapso. Porque no final, o sucesso destas férias não está no que fez para ajudar o seu filho, mas está no estado em que o seu filho regressa. Pensem um bocadinho também em vocês procuram descansar nas férias e provavelmente se vos entupissem a agenda de coisas e de coisas inesperadas ou de nada para fazer e vos dessem 1001 coisas, mas não vos estruturassem nada, vocês também não iam descansar muito nessas férias. E por isso, se sente que estas 2 semanas são mais difíceis do que esperava, não é porque está a falhar, é porque está a lidar com um sistema nervoso que ainda precisa um bocadinho mais de apoio num ambiente que perde a estrutura. E para acabar, queria deixar aqui uma reflexão que tem a ver com as férias realmente não são desorganizadoras para todas as crianças, ok? Muitas crianças precisam muito das férias e de pausas, mas aproveitem as férias e tentem perceber que as crianças revelam exatamente se precisam de mais organização ou não, e tentem dar-lhes isso. Portanto, por hoje é tudo. Obrigada por estarem desse lado. O meu nome é Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.